Oi turma, como vocês estão? Espero que estejam bem, né, se cuidando de casa aí, assistindo as videoaulas. Continue mandando as dúvidas, né? Tem algumas pessoas que estão entrando em contato comigo, principalmente pelo Instagram, e tirando as dúvidas, venho respondendo, respondo todas até o momento no mesmo dia. Então se vocês estão com dúvida, e é normal ter dúvida no assunto de genética, né, já é complicado e ainda tá vendo de forma remota, não é a mesma coisa, né? Que aquelas dúvidas, às vezes a gente acha que entendeu, mas uma dúvida imediata que pode aparecer, a gente tira na mesma hora, né? Quando a gente está junto. E às vezes a gente acha que entendeu de um jeito e necessariamente não é daquela forma, né? Então não deixe de mandar suas dúvidas não, eu estou sempre respondendo, sempre de olho. O pessoal de outras turmas, inclusive, estão tirando mais dúvidas do que vocês, mas espero que vocês estejam entendendo tentando entender ao máximo, né? Mas não deixe de mandar as dúvidas não, estou tirando as dúvidas de todo mundo, certo? E de várias turmas diferentes. Então nas últimas aulas a gente começou a discutir algumas questões sobre a segunda lei de Mendel, né? Sobre o processo, ou seja, a gente analisando vários genes diferentes e determinando fenótipos diferentes, observando se esse processo acontecia de forma independente, a segregação na formação dos gametas, né? E a gente depois observou os processos de interação que esses genes podem ter, né? Então eles podem ter interações como heranças quantitativas, como epistasias, dominantes ou recessivas, né? Ou interações gênicas mais simples, né? Então, sem necessariamente esses genes eles estarem nos cromossomos homólogos, ou seja, naqueles pares, os pares que é do nossa mãe e nosso pai, né? Esses genes, eles estando em cromossomos não homólogos, né? Cromossomos diferentes, então não tem necessariamente o processo que a gente chama de ligação gênico-linkage. E a gente viu vários casos diferentes de interação gênica, né? Distintas, né? O processo de inibição, a epistasia, né? A herança quantitativa, né? Que é aquela herança do somatório de alelos, né? Para determinar uma mesma característica, né? Mas geralmente esses casos de interação gênica a gente tem genes diferentes, mas interagindo para determinar um mesmo fenótipo, né? Uma mesma característica, que difere um pouco dos outros problemas da segunda lei de Mendel. Na aula passada, começamos a ver o processo que a gente chama de interação gênica, né? Então a gente começou a estudar o processo de interação gênica, mas a gente começou a ver especificamente os casos de casos que não são necessariamente interações gênicas, né? Mas que estariam dentro da segunda lei de Mendel, mas que vários cientistas, como o exemplo do Mork, eles começaram a encontrar padrões diferentes, e foi o que a gente foi chamar dos genes ligados, né? Ou seja, genes que eles estão nos mesmos cromossomos. Então, esses genes que eles estão nos mesmos cromossomos, quando vai ter o processo de formação dos gametas, eles vão ser herdados de forma dependente, né? Então, aquele indivíduo, por exemplo, duplo heterozigoto, que poderia formar 4 tipos de gametas diferentes, né? 25% de chance de gameta diferente, na verdade ele vai formar apenas 2 tipos de gametas, porque esses genes estão localizados no mesmo cromossomo. Então, no processo de segregação dos cromossomos, na meiose, esses genes eles vão ser transportados juntos. Mas a gente observou que em alguns casos aparecem porcentagens menores, né? E mesmo assim aparecem os 4 gametas, mas em porcentagens bem diferentes das probabilidades que eram esperadas pela segunda lei de Mendel, né? Então, esses casos aí são o que a gente chama dos casos de interação gênica, né? Vocês podem ter observado no módulo, eu chamo de interação gênica, mas é bastante comum aparecer com o termo linkage. Então, o termo linkage é a mesma coisa que a interação gênica. Eu prefiro falar interação gênica, mas linkage é a mesma coisa. Se eu não me engano, no módulo de vocês está lá, no módulo de vocês está como linkage, né? É a mesma coisa, ligação gênica e linkage é a mesma coisa, ou seja, é a presença de 2 ou mais genes em um mesmo cromossomo. Então você tem lá um cromossomo homólogo e os 2 genes, o alelo, sei lá, azão, bezão, está no mesmo cromossomo, entendeu? Então o alelo azão e bezão vão se segregar juntos, e o alelo azinho e bezinho vão se segregar juntos, ou vice-versa, né? Se for um alelo azão, pode ter o alelo azão e bezinho em um cromossomo e o alelo bezão e azinho no outro cromossomo. Aí vai depender do arranjo que a gente vai ver daqui a pouquinho mais nessa aula.
Então a ligação gênica ela pode ser classificada de forma geral, né, no total, quando não ocorre um processo que a gente chama de recombinação gênica. Então a gente fala de ligação gênica completa quando a gente vai ter esse caso aí, dois alélos, um duplo heterozigoto, azão, bezinho, ele só vai formar dois gametas. Ou seja, a gente não vai ter aquela proporção de 4 fenótipos e 4 genótipos esperados, como seria na segunda lei de Mendel, a gente só vai encontrar 2 nesse caso. Aí quando a gente tem isso, um duplo heterozigoto, ele só tem dois tipos de duas possibilidades de filhos, né? De genótipo de filhos, aí você sabe que aconteceu uma ligação gênica completa. Mas na aula passada, a gente viu que existe pode aparecer, no caso que a gente viu lá no caso da Drosophila, pode surgir proporções pequenas, né? 3,5%, 4,5%, 8,5%. Então, de onde saiu isso? Né? Esse processo acontece quando a gente tem ligação gênica e surgem genótipos em indivíduos, filhos, né, que tem uma herança genética que não deveria existir, já que os pais têm ligação gênica, né, então só pode existir aquelas duas possibilidades, mas ocorrem 4 possibilidades, ou seja, alguma coisa está fazendo com que essa proporção esperada ela fuja do que seria normal, né, do que deveria ser esperado. Né. Esse processo acontece hoje em dia por uma coisa que a gente já conhece, que é chamada recombinação gênica. Né. Então a recombinação gênica é responsável por gerar naturalmente, isso é um processo que acontece natural, variabilidade genética entre as espécies, ou seja, diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Então aqueles genes que estão ligados nos cromossomos, por um processo natural, se vocês se lembram lá do primeiro ano, do processo que acontece na meiose, esses genes eles se reembaralham, né? Obviamente que seguindo só os cromossomos próximos, né? As cromátides irmãs próximas não acontecem de forma também de qualquer jeito, certo? Mas a gente chega lá, né? Então a ligação gênica é a presença, então na ligação gênica a gente tem a presença de 2 ou mais genes em um mesmo cromossomo, certo? Então, como eu falei, azão bezinho pode estar no mesmo cromossomo, azinho bezinho no outro cromossomo homólogo, e também azão bezinho e bezão azão no outro cromossomo. Né? Então esses genes, dependendo da distância em que eles se encontram no mesmo cromossomo, eles podem permanecer unidos durante o processo de formação dos gametas, sendo transmitidos em conjunto, ou seja, sendo herdados de forma unitária, né? Juntos, dependentes, de forma dependente. O que é diferente da segunda lei de Mendel, que a segunda lei de Mendel é justamente a lei da segregação independente dos fatores, né? Ou seja, mas pode acontecer o processo de recombinação gênica, ou seja, o processo que a gente chama de permuta ou de crossing over. Esse processo ele acontece na meiose e ele pode levar a essas diferenças que foram encontradas nos experimentos que a gente viu na aula passada das Drosophila. Né? Então, como eu falei, a ligação gênica a gente pode chamar de completa, quando fala um caso ocorreu, você pega uma questão lá, fala um caso de ligação gênica completa. Isso significa dizer que não teve recombinação gênica, que esses genes eles não se embaralharam na formação dos gametas. Né? Agora, se ele falar que teve uma recombinação gênica parcial, né? Ou incompleta, né? Ele pode se referir a ligação gênica completa, quando não tem recombinação dos genes, né? E aí, então a gente vai ter as proporções esperadas daquele cruzamento em ligação. Mas você pode também ter a ligação gênica incompleta, que é quando ocorre a recombinação gênica, certo? Então vamos pegar o exemplo da aula passada para a gente poder discutir um pouquinho isso, né? Então a gente tem um cruzamento, como vocês podem observar aqui, tem um cruzamento, um indivíduo lá, tem os dois genes, P e o gene V, né? O gene Pzão determinava o gene P determinava a cor, né? O Pzão determinava as mosquinhas cinza amarelada, né? Pzinho a mosca preta, e o gene V determinava a asa, né? Então o gene dominante Vzão determinava
asas longas, né? Ou seja, um comprimento longo, e o alelo recessivo vizinho determinava asas vestigiais, né? Asas atrofiadas. Né? Então, esse era o caso que eles perceberam que era um caso de ligação gênica. Né? Então, o indivíduo pesão, o indivíduo duplo heterozigoto, pesão, pezinho, vesão, vezinho, ou seja, cinza amarelado com asas longas, seria esperado, como era um caso de ligação gênica, seria esperado eles formar apenas 2 tipos de gametas. Né? Só que o que acontece aí é que surgem esses indivíduos aí intermediários aqui na tabelinha, 8,5%, ou seja, uma proporção que não era esperada. Nesse caso aqui, a gente sabe que aconteceu crossing over ou recombinação, permuta, né? Aqui aconteceu um processo de recombinação gênica. Então, quando eles encontraram essa proporção aqui, eles ficaram bastante intrigados, né? Eles ficaram bastante pensativos sobre o que tinha acontecido aqui. Então, essa foi uma questão que intrigava bastante os geneticistas pioneiros, né? Esses geneticistas no início do século XX, né? O Morgan, né? Entre outros cientistas, né? do grupo lá do Morgan, principalmente. Qual era a questão que intrigava eles nesse processo aqui? Quando eles faziam esses cruzamentos aqui, esses testes com as drosófilas que tem 1000 genes em ligação, né? A principal coisa que começou a intrigar eles era a ligação entre os genes não era completa. Ou seja, quando você esperava num caso de ligação gênica completa, né, você não encontraria essas proporções vestigiais, esses valores muito pequenos. Né? Você só encontraria, como os genes são ligados, você só encontraria 2 tipos de genótipos esperados. Né? Mas aqui, numa ligação completa. Mas o que intrigava ele bastante era que o que aconteceu aqui nesse cruzamento aqui, esse 8,5% de moscas cinza amareladas de asas vestigiais e 8,5% de moscas pretas com asas longas. Essas proporções elas não deviam existir. Né? Então intrigava eles que a ligação entre os genes ela não era completa. Né? O que eles conseguiram observar é o fato que apareciam fenótipos recombinantes na descendência, ou seja, apareciam fenótipos que não deveriam existir pela ligação gênica, ou seja, algum mecanismo estava acontecendo aqui que esses genes eles estavam se recombinando, eles estavam se reestruturando e levando o surgimento dessas proporções. Né? Então, aí eu trouxe esse exemplo aqui para a gente poder entender essa questão. Né? Então, esse caso aqui, a gente tem o cruzamento de fêmeas, Drosophila, né? que é essa mosca, né? A Drosophila melanogasta. Então para a gente poder lembrar, fazendo um cruzamento duplo heterozigoto, né? Com os alelos, né? Da cor do corpo, né? Do tamanho da asa, e está nesse esqueminha aqui, né? Então, pela análise dos pais, a gente podia concluir, né, que foi o que a gente viu na aula passada, que um dos cromossomos da fêmea apresenta os alelos pesão-vesão, né, ou seja, recebidos da mãe em ligação gênica, enquanto que seu homólogo apresenta os alelos pezinho-vezinho, recebidos do pai. Né? Então, aí já são os alelos em ligação, eles estavam ligados. Né? Então, isso quer dizer que, como os cromossomos, nos processos da meiose, eles vão se separar, os cromossomos homólogos eles se separam na meiose, lembra lá na aula passada, vocês não estão conseguindo lembrar desses conceitos, assista a aula passada e depois volta para essa. Eu não me alongar muito na aula, não ficar muito longa, e eu repeti tudo da aula passada, obviamente. Né? Mas então volte lá nos conceitos, assista a aula passada e assista essa depois, se vocês não tiverem lembrado desses conceitos que eu expliquei na aula passada. Então, como os cromossomos homólogos eles se separam na meiose, era de se esperar que a fêmea formasse apenas 2 tipos de gametas, né? Já que esses gametas estavam em ligação. Então, 50% dos gametas com o cromossomo materno, ou seja, pesão-vesão, e 50% dos gametas com o cromossomo paterno, né, que era com os alelos pezinho-vezinho. Então, era esperado, já que ela estava em ligação gênica, só formar 2 tipos de gametas. Né? Só que o que eles observaram nos resultados que a gente consegue observar aqui, os resultados mostravam que além desses dois tipos de gameta, né, os que estavam em ligação, pesão-vesão materno, pezinho-vezinho paterno, essa fêmea também formava gametas recombinantes, ou seja,
8,5% deles com os alelos Pzão, Vzinho e 8,5% com os alelos Pzinho, Vzão. Ou seja, como os alelos estavam em ligação gênica, em teoria, para eles, naquele momento, esses gametas recombinantes eles não poderiam existir, mas eles apareciam. E isso entregava bastante certeza. Eles ficavam pensando por que e de onde é que surgiram essas recombinações gênicas, né? Ou seja, esses gametas recombinados, ou seja, esses gametas que têm alelos que estão combinados de uma forma que não deveriam estar, já que eles estavam em ligação gênica, né? Então, a ligação entre os genes localizados em um mesmo cromossomo, ela não é completa. Por quê? Porque durante a meiose, ou seja, durante o processo de formação dos gametas, ocorrem quebras e trocas de pedaços entre cromátides irmãs, entre cromátides de cromossomos homólogos. Se os cromossomos homólogos estão próximos, eles trocam partes entre si, né? Este processo ele é conhecido, como eu falei com você, já falei agora nessa aula, o processo de permutação, que é em português, né? E em inglês chama de crossing over. Então, crossing over e permutação é a mesma coisa. Permutação é só a tradução para crossing over. Mas como a gente às vezes utiliza alguns termos de forma padronizada, né, pode aparecer crossing over. Então, esse processo de permutação é a troca durante a meiose, quem lembra lá de meiose no primeiro ano, é a troca de partes, ou seja, de cromátides, de perninhas dos cromossomos durante o processo da meiose, principalmente lá na prófase 1 da meiose 1. Né? Então ele leva, ou seja, esse processo de crossing over, esse processo de permutação, ele leva à formação de números de gametas com novas combinações alélicas. E são justamente esses gametas aqui, essas combinações que nós esperamos de gametas aqui. Esse gameta Pzão, Vzinho e esse gameta Pzinho, Vzão, com 8,5% do total de gametas produzidos. E aí esses gametas produzidos que têm esses alelos recombinados, a gente vai chamar eles de gametas recombinantes. Ou seja, os gametas esperados pela ligação gênica a gente chama de gametas parentais. E os gametas que são recombinantes, que não são esperados, que são frutos do crossing over, que são frutos da permutação, a gente chama de gametas recombinantes. A hipótese da permutação, ela foi proposta em mais ou menos lá por 1909 por um citologista, ou seja, um cientista que estudava células, né? Um citologista belga, né? Que é o Janssen, né? Para explicar o entrelaçamento entre as cromátides de cromossomos homólogos, né? Que esse entrelaço que a gente chama de quiasma, né? Lembra lá de divisão celular do primeiro ano, certo? Então, os citologistas eles vinham observando em seus estudos sobre a divisão sobre a meiose esses fenômenos desses quiasmas, ou seja, esse entrelaçamento entre esses cromossomos homólogos, né? Então, o Janssen ele foi justamente estudar e perceber que será que esses gametas recombinantes que estão surgindo, eles estão surgindo devido a este processo de formação de quiasmas que acontece na meiose. Então, quando os cromossomos homólogos iniciam sua separação, ou seja, seu distanciamento no processo de divisão celular, na prófase da meiose, como eu falei para vocês, há locais em que as cromátides de homólogos cruzam com a cromátide do outro. Então, esses locais são visualizados no microscópio óptico como uma letra X. E por isso que chamam de quiasma. Quiasma é varia do grego, que significa cruz. Certo? Então está aqui o processo de crossing over, né? Então veja que a gente tem aqui os cromossomos duplicados, né? Então o azulzinho com o rosa, né? O azul é um cromossomo e o rosa é outro cromossomo. Veja que o cromossomo azul não são dois cromossomos, é um cromossomo duplicado, por isso que ele está com essas perninhas. O cromossomo simples é uma perninha só, quando ele fica duplicado ele fica nesse formato de X aí. Então ambos estão duplicados porque é o processo de divisão celular. Isso aqui acontece na prófase 1 da meiose 1. Então o que acontece? Então a gente tem um cromossomo que tem um alelo azão, certo? Aí está lá azão, que está duplicado, mas é o mesmo cromossomo. E o outro cromossomo, e em ligação gênica, o alelo Bzão. Veja que o alelo azão e o alelo Bzão estão no mesmo cromossomo.
E no cromossomo rosinha a gente tem os alelos Azinho, Bzinho, que estão em ligação gênica, ou seja, os dois estão no mesmo cromossomo. Em um caso de ligação gênica completa, esse indivíduo ele só formaria dois tipos de gametas, Azão, Bezão e Azinho, Bezinho. Mas o que, é que pode acontecer no processo de crossing over que leva a ligação gênica incompleta ou parcial? É o processo que acontece aqui, veja aqui, que está descrito aqui como um crossing over. Veja o que acontece. As perninhas, que são as cromáticas, cada perninha dessa é uma cromática, entre os cromossomos homólogos, os cromossomo azulzinho ou vermelho, o que acontece? Essas perninhas elas se cruzam, elas se entrelaçam. Esse processo de entrelaço, esse processo de formação dessa cruz, é o que a gente chama do quiasma, ou das quiasmas. Então o que eles estavam observando aqui era que nesse processo de quiasma, o que acontecia? Quando essas perninhas se entrelaçavam, quando os cromossomos elas se enrolavam, quando acontecia a separação dos cromossomos homólogos no processo lá no processo da meiose, o que acontecia? Essas perninhas que se entrelaçavam no quiasma, elas permutavam, ou seja, elas trocavam de posição, como vocês conseguem observar aqui. Olha. Veja que a gente viu quais eram os alelos que tinham no cromossomo azulzinho, Azão, Bezão, e no rosinha, Azinho, Bezinho. Quando teve esse quiasma, aconteceu o processo de crossing over, o processo de permuta. Então a perninha do cromossomo homólogo rosinha, que tem o alelo Bezinho, passou para o cromossomo azul. E a perninha que tem o cromossomo Bezão, ela passou para o cromossomo rosinha. Então aqui aconteceu o crossover. Então quando for formar os gametas aqui, a gente vai poder formar, é isso que explica aqui, porque vai poder surgir esses gametas recombinantes. Como eles se entrelaçaram, aqueles genes que eram ligados, eles se desligaram, ou seja, eles trocaram de cromossomo, ou cromossomos, a gente pode ter a formação do crossing over. Então aqui nesse caso aqui, sem o crossing over, ele só formaria dois tipos de gameta, Azão, Bezão e Azinho, Bezinho. Como aconteceu o crossing over, ele pode formar gametas Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azão, Bezão e Azinho, Bezinho. 4 tipos de gametas. Obviamente que os gametas recombinantes eles acontecem numa taxa menor. Então, nesse processo aqui, eu consigo apontar aqui para vocês que isso acontece recombinação. Professor, sempre toda meiose acontece crossing over, toda meiose acontece recombinação? Nem toda meiose vai acontecer recombinação, certo? Pode acontecer recombinação e ela é fundamental porque ela leva a variabilidade genética entre os indivíduos, ou seja, ela leva as diferenças genéticas entre os indivíduos. Então é por isso que, sei lá, quem tem irmão ou irmã aí, os nossos pais, de forma geral, se não existisse esse processo de crossing over, todo mundo, a gente ia sempre formar filhos idênticos, né? Então ia nascer um filho idêntico ao outro, idêntico ao outro, idêntico ao outro, idêntico ao outro. Então essas recombinações aí, as permutas elas possibilitam este processo de aumento da variabilidade genética e da formação de gametas recombinantes que não é esperado, porque esses genes aqui estão em ligação gênica, né? Então é isso que explica. Então, partindo dessa ideia do Janssen aqui da explicação aqui do processo de crossing over, do processo de permuta e de permutação dos alelos, o Morgan ele elaborou, né, uma hipótese então para explicar a ligação gênica incompleta ou parcial entre os genes, né? Então, partindo dessa hipótese aqui, dessa ideia proposta pelo Janssen, ele buscou essa explicação aqui para poder explicar por que aparecia por que a ligação gênica não era completa, ou seja, a causa da ligação gênica não ser completa seria o processo de permuta ou de crossing over. Então ele imaginou que durante a meiose das fêmeas da drosófila, que a gente está estudando aqui da mosquinha, há uma certa chance de ocorrer permutação entre os cromátidos homólogos. Então aquele 8,5% que ele encontrava de diferença, ele acreditava que aquilo era devido a um processo de permuta ou de permutação que acontecia naquelas fêmeas de drosófila duplo heterozigotas. Então se alguma dessas permutações ocorressem exatamente entre os genes para a cor do corpo ou para o comprimento das asas, a ligação gênica era rompida. Então o processo de permuta, ou seja, para o Morgan, o processo de permuta e o processo de crossing over,
ele levava a uma ruptura da ligação gênica, que vocês podem observar aqui, olha, esse processo aqui ele leva, ou seja, o alelo azão e o alelo Bzão, eles estavam em ligação, e o alelo azinho e Bzinho eles estavam em ligação. A permuta ela quebrou a ligação gênica, agora ela quebrou em uma proporção menor, porque as permutas elas não acontecem com uma frequência tão grande para, por exemplo, ela seguir a proporção esperada da segunda lei de Mendel ou de casos de interações gênicas, né? Então, esses dois tipos de cromátides recombinantes vão formar lá os gametas Pzão, Vzinho e o outro gameta Pzinho, Vzão, que era observado por Morgan lá no cruzamento dos gametas que a gente viu nesse slide aqui, né? Então, nesse slide aqui a gente conseguiu observar essas proporções aqui que não é esperado. Então ele explicou isso aqui a partir desse processo aí do crossover, né? Então a hipótese de Morgan foi amplamente confirmada, certo? Em diversos organismos, ou seja, essas ligações gênicas e a busca de explicação dessa ligação gênica incompleta foi confirmada em vários organismos diferentes, né? Então a formação de recombinantes entre dois ou mais genes localizados em o mesmo par de cromossomos homólogos é consequência da permutação, né? Então esses gametas recombinantes, esses indivíduos recombinantes que não deveriam ser esperados por ligação gênica, eles são frutos do processo de permutação, eles são frutos do processo de crossing over que acontece na meiose 1, no processo de formação dos gametas, né? Então obviamente esse processo ocorre entre locos gênicos considerados, ou seja, entre posições dos genes durante a divisão da meiose, né? Que leva à formação desses gametas recombinantes. O termo locogênico é utilizado para designar lá atrás a posição que os genes se encontram eles se encontram no cromossomo. Então locogênico é local onde o gene está no cromossomo. Professor, e como é que eu consigo saber, não pegar nenhuma questão lá, como é que eu consigo saber se quem é indivíduo recombinante e quem é indivíduo que é esperado pelo cruzamento parental? Os indivíduos recombinantes vão ser geralmente os que vão ter a menor porcentagem, a menor taxa de frequência. Então aqui, por exemplo, a gente consegue saber que os indivíduos que são frutos dos gametas parentais são os indivíduos que têm a maior proporção esperada, né? Que é a mosca amarela de asas longas, né? 41,5%, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, e a mosca preta de asas curtas, né? Que é esse aqui, Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, 41,5%. Então esses dois indivíduos, 41,5%, eles são fruto dos gametas parentais. E os indivíduos que têm essa taxa de porcentagem menor, aí você já sabe que eles são indivíduos de gametas recombinantes, certo? Então se vocês identificam que ali é um caso de ligação gênica, que é um caso de ligação gênica incompleta, você consegue saber quem é fruto de gametas parentais, ou seja, quem são os indivíduos recombinantes, frutos de recombinação, e que são os indivíduos que não são frutos de recombinação. Então os frutos de gametas recombinantes são os que têm a menor taxa de frequência na descendente esperada, certo? Então aí você consegue já diferenciar esses dois conjuntos de indivíduos, certo? Então tá aí essa partezinha aí de ligação gênica, certo? Eu sei que é muita coisa, detalhado, mas essa aula eu já fui bem colocando menos conteúdo para vocês conseguirem captar essa informaçãozinha, certo? Depois de ligação gênica aqui, na próxima aula a gente vai continuar falando de ligação gênica, vamos falar dos arranjos cis e trans, dos alelos em ligação gênica, vamos explicar também como é que a gente consegue descobrir a distância entre os genes de um mesmo cromossomo, fazer o mapeamento cromossômico, certo? E aí a gente fecha essa parte de ligação gênica. Aí nas aulas seguintes a gente vai falar de heranças ligadas ao sexo, e aí a gente termina essa parte de genética, de cruzamentos, de hereditariedade. Vai faltar só a gente falar da biotecnologia, né, da genética e de outras áreas da biologia aplicadas
para fins de saúde e melhoramento animal, vegetal. Aí é uma parte mais teórica, não tem tanto teoria e cruzamentos para a gente fazer, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau. Não deixem de mandar as dúvidas, certo, gente? Por favor. Então, um abraço e até a próxima aula.